Olá, alunos do sétimo ano. Nós estamos aí na semana 3, né? E o nosso tema é terras indígenas e movimentos sociais no campo. Então, nós vamos começar falando aí sobre as terras indígenas, né? A exclusão dos indígenas na distribuição de terras do Brasil tem sido uma realidade. Muitas comunidades, em especial da região centro-oeste, disputam com grandes empresários rurais terras que são suas por direito. A gente sabe, né, que quando os portugueses chegaram aqui nas terras que hoje é do Brasil, já existia um número grande de povos indígenas, né, que ocupavam o território, e que no decorrer da história, dessa ocupação aí do território, que a gente viu isso aí nos PETs anteriores, que né, muitos desses povos foram exterminados. E ainda hoje existe aí alguns conflitos, né, entre os povos indígenas e os grandes latifundiários por causa da terra, né? Essa questão envolve conflitos armados que ocasionam a morte de muitos indígenas devido à resistência de latifundiários à demarcação das terras indígenas. De um lado, há grupos indígenas acuados pela expansão dos latifúndios e do agronegócio. De outro lado, a gente vai ter os latifundiários que não admitem perder terras para os índios, né? Então, a gente vai ter aí a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão do governo, que ele considera que a terra indígena é uma porção do território nacional de propriedade da União, né? É uma propriedade do governo, habitada por um ou mais povos indígenas e onde ali eles vão utilizar dessas terras com atividades produtivas. E é imprescindível, né, a preservação dos recursos ambientais ali, necessários ao bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo os seus costumes e tradições. A gente sabe que as tradições e os costumes dos índios, né, é bem harmoniosa com a natureza, né, com os recursos naturais, com o ambiente onde que eles ocupam. Então, é um lugar que tem que ser preservado, né, porque o índio ele é extrativista, ele retira da natureza aquilo que já tem ali, né, então tem que ser um lugar preservado para ele continuar com suas cultura, né, com a sua cultura, com o seu modo de vida. A concentração fundiária agrava problemas relacionados ao desemprego. Nós já falamos isso aqui, né? Isso é um problema do Brasil, essa concentração fundiária ou concentração de terra na mão de poucas pessoas. Então, isso acaba gerando desemprego, miséria, violência no espaço rural. Essa situação ocasionou a organização de movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra, né? Por exemplo, o MST, que é Movimento dos Trabalhadores Rurais, dos Sem Terras, né, que reivindicam a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Uma redistribuição de terras, aquelas terras improdutivas que não estão gerando riqueza, né, que não estão sendo produzidas nem na agricultura nem na pecuária, ela seria redistribuída, né, para pessoas, para trabalhadores do campo que gostaria de trabalhar na terra. Então, isso é uma reivindicação desse grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ao longo do processo de ocupação territorial, a instalação de latifúndios também foi responsável pela remoção de muitos grupos indígenas de suas terras, o que deu origem à organização dos movimentos que reivindicam a delimitação das terras indígenas. Então, além da gente ter aí o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, a gente tem também grupos, né, que reivindicam terras que sejam demarcadas, né, para os grupos indígenas viverem. Então, muitos desses movimentos acabam sendo aí de grupos de ONGs, né, organizações não governamentais que lutam por esse direito dos índios de terem acesso a essa terra, né, demarcada para eles viverem ali. As atividades agropecuárias desenvolvidas com técnicas modernas, né, nesses grandes latifúndios, nessa agricultura moderna, ela causa grandes prejuízos ao meio ambiente, né, porque
há um uso excessivo de agrotóxico, né? Uma contaminação da água subterrânea, do solo, dos rios, prejudica a saúde dos trabalhadores e dos animais, compromete a qualidade dos alimentos, né? O uso de muitos agrotóxicos, a gente acaba ingerindo esse agrotóxico quando a gente está ingerindo um alimento. Além disso, esse tipo de agricultura gera outros problemas ambientais, compactação do solo, né? Que o solo vai ficar compacto e vai aumentar o risco de erosão, que é provocado pelo uso de máquinas, né? A máquina vai passando, tratores, né? Vai pesando, vai compactando o solo e esse solo fica esgotado, né? É, a água não infiltra nesse solo compactado. E o esgotamento do solo também pela falta de rotação de cultura, né? O que é rotação de cultura? A gente já viu isso também nos PETs anteriores aí. Cada época, cada ano, uma cultura diferente é plantada naquele determinado lugar, né? Então, tendo essa rotação de culturas, a terra ela volta a ter os micro-organismos necessários aí para ela ser uma terra fértil. Então, aqui a gente vai falar agora o que pode ser feito, né, para amenizar esses problemas, né? Um deles é reduzir o desmatamento, o uso de insumos químicos, né, nas plantações, fertilizantes, agrotóxicos, né? A gente está acompanhando aí que ultimamente o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo, né? Agrotóxico que é proibido em vários outros países, aqui no Brasil a gente está usando. Utilizar a água de forma responsável e valorizar a agricultura familiar e orgânica são medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possível a prática da agricultura sustentável, que é uma agricultura praticada pelos índios, né, pelos povos das florestas, né, eles vão produzir aquilo que eles necessitam, né, e sem uso de produtos químicos. A agricultura orgânica, que não utiliza agrotóxicos, insumos industrializados e sementes modificadas geneticamente, tem crescido no Brasil e no mundo. Porém, os alimentos orgânicos ainda não são acessíveis à maioria da população devido aos preços, em geral, mais elevados do que comparados ao agronegócio. Claro, né, gente? Uma, uma produção agrícola de produtos orgânicos, ela vai demandar mais tempo, né? Ela vai ter que ser uma agricultura menor, né? Porque ela não vai usar os agrotóxicos, os fertilizantes, né? Semente selecionada, ela é geralmente praticada pelos membros de uma família, né? E a produção é menor, então eles não têm como vender em grande escala, né? Eles vão vender em pequena escala. Então, por isso que o preço ainda é mais elevado. Se a gente for num supermercado, esses grandes supermercados, a gente vê lá as gôndolas de produtos orgânicos é muito mais caro, né? Uma couve orgânica é muito mais caro que uma couve plantada usando agrotóxicos, né? Uma goiaba, por exemplo, também ela é mais cara. Então, o produto orgânico é mais caro ainda. Então, aqui vem as atividades, né? A atividade 1 é uma imagem aí com a bandeirinha aí do MST, né? E né, os membros aí do MST plantando, ele tá aí com um bonezinho também, e tá chegando aí um trator, né, com um símbolo aí do dinheiro, né, que deve ser o agronegócio, impedindo ele aí de usar essa terra. Então, a partir da imagem, explico por que a reforma agrária é essencial. Por quê? Porque a terra aqui no Brasil ela está na mão de poucas pessoas, poucas famílias, né? Muitas vezes essas propriedades não são produtivas, né? Enquanto um pequeno agricultor aí, uma pessoa que desejaria produzir, trabalhar na terra, não tem terra, né? Então, a necessidade aí da reforma agrária é dar terra para as pessoas que querem fazer a terra produtiva. A questão número 2. Um estudo feito em 2016 por organizações ambientais apontou uma das importantes comunidades tradicionais. Leia o trecho da reportagem a respeito desse estudo. Qual o papel dos povos tradicionais na preservação?
O estudo por um patamar de captura de carbono em terras coletivas da ONG Ambientalistas cita o caso brasileiro para defender a demarcação como uma forma efetiva de diminuir a emissão de gases de estufa. Segundo o trabalho, florestas sob posse de povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 vezes menos dióxido de carbono por desflorestamento do que as que não estão sob controle de comunidades tradicionais. Ou seja, os índios eles preservam a natureza, né? Ele não ele utiliza, ele usa dos recursos naturais, mas ele não desmata, né? Ele extrai aquilo que é necessário para ele sobreviver. O trabalho afirma que mesmo essa estimativa no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados por povos indígenas. Então, vem as questões. Letra A. Qual a importância da demarcação de comunidades tradicionais de acordo com o estudo? Né? O índio tendo aquela terra demarcada, né? Ele vai preservar aquela terra, porque ele precisa, né, dos recursos que aquela terra lhe oferece para ele. Quais problemas as comunidades tradicionais como os índios enfrentam nas terras que ocupam? Eles enfrentam conflitos, né, com os grandes proprietários de terras, os latifundiários, que querem invadir as terras que hoje eles habitam, que os índios habitam. Número 3. Aí tem uma chargezinha, filhinho. Come essa salada toda que vai te deixar mais saudável. O menino ficou olhando pela janela lá, vendo o cara colocando o agrotóxico, né? Na plantação lá. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, relacionado ao elevado preço das mercadorias no comércio, aumento da demanda por produtos naturais, crescimento da população de alimentos, uso de agrotóxicos nas plantações. É o uso de agrotóxicos, na verdade, o uso até exagerado de agrotóxicos nas plantações. Número 4. Leia as frases a seguir e use V ou F para as falsas, V para as verdadeiras e F para as falsas sobre a modernização da agricultura no Brasil. A modernização da agricultura deu-se em algumas áreas do país, principalmente nos estados do Centro-Sul. Verdade, né? Verdadeiro. A agropecuária moderna integrou-se ao complexo agroindustrial e ao mercado do consumo interno. Não, né? O consumo aqui seria o consumo externo, né? Para vender para fora do país. Os médios e os pequenos agricultores encontram bastante dificuldade para se modernizar, uma vez que a maior parte do financiamento para o setor agropecuário é destinada aos grandes produtores. Verdade. As transnacionais estão presentes também nos setores de produção e distribuição de agrotóxicos, fertilizantes e adubos, sementes e semi-manipulados geneticamente, entre outros. Também, transnacionais são empresas de outros países que atuam, né, no nosso país aí. Então, gente, aqui é a explicação da semana 3. Qualquer dúvida, estou à disposição.